Pessoal, vocês já ouviram falar em contrato de namoro? Contrato mesmo, registrado em cartório, né? Para que uma pessoa faz um contrato de namoro, professora? Como assim? É um contrato mesmo? É sim, é um contrato de namoro. Olha só. O que acontece? Como nós tivemos aí um caminho bem rápido, né, no mundo jurídico em relação à regulamentação da união estável, alguns casais de namorados se preocuparam em firmar contratos de namoro. Para quê? Para assegurar a ausência de comprometimento recíproco. Por quê? Lembra que a gente falou sobre o objetivo de constituir família, né? Então, alguns mais receosos de caracterizar esse objetivo aí de constituir família, já que a convivência já é pública, contínua, duradoura, né? Então, com esse risco aí dessa regulamentação de uma união estável, alguns casais viram essa possibilidade de celebração de um contrato de namoro, né? Para quê? Com a tentativa de assegurar aí uma ausência de comprometimento recíproco. E principalmente, né, em decorrência dessa ausência de comprometimento, o quê? A incomunicabilidade do patrimônio presente e futuro. Não é possível, professora, que alguém tenha feito isso. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre esse contrato de namoro. Até que ponto esse contrato ele tem validade? Será que ele pode ser descaracterizado, né? Então vamos lá. Nós vivemos uma sociedade moderna, né? Uma dificuldade tremenda em se distinguir o que é efetivamente um namoro e o que é uma união estável, no sentido fático, né? No sentido prático, não no sentido legal, porque no sentido legal a gente conhece as características, conhece os requisitos que devem ser preenchidos, né? Mas atualmente existe essa dificuldade em reconhecer se esse vínculo ele é de namoro ou é um vínculo que constitui uma união estável. Por quê? Justamente por causa do nível de comprometimento dos casais. E eu trago aqui mais uma vez as palavras de Maria Berenice Dias, abre aspas. Ela diz o seguinte: no mais das vezes, um do par acha que está só namorando e o outro acredita estar vivendo em união estável. Por isso, esta definição frequente é delegada ao judiciário, que se vê na contingência de proceder a um estudo para lá de particular e minucioso. Vocês lembram quando a gente fala de acredita estar vivendo? Vocês vão lembrar de quê? Do casamento putativo, né? Acredita estar casado, né? Ué, mas existe isso aqui também? Sim, eis o problema. Se a gente tem uma zona cinzenta nos próprios relacionamentos, quem vai dirimir isso aí? O judiciário, tá? Então, o que acontece? O contrato de namoro, se utilizado com o intuito de prevenir responsabilidades futuras, porque ele pode ter sido celebrado quando efetivamente era um namoro, mas esse namoro ele pode ter caminhado e modificado, sofrido aí uma metamorfose e ter se transformado em uma união estável. Então, esse contrato de namoro que foi celebrado com o intuito de prevenir essas responsabilidades futuras que sequer tinham ainda ocorrido, ele não vai dispor de nenhum valor, tá? Por quê? Porque não tem como previamente afirmar a incomunicabilidade futura, tá? De um relacionamento que teve um percurso diferenciado, principalmente quando se passam longos anos da vida em comum. Então, nós temos essa zona cinzenta, esse problema aí em relação a essa identificação, né? E é tão sistemático
essa questão é tão sistemática que eu trago também aqui para vocês as palavras do doutrinador João Henrique Miranda Soares Catã, que ele sustenta a possibilidade de inserção no contrato de namoro de uma cláusula darwiniana. Que cláusula é essa, professora? Você está falando de Darwin, darwiniana? Sim, isso mesmo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que estaria sendo inserido no contrato uma cláusula de evolução, tá? Previsão de que, havendo uma evolução de fato no relacionamento de namoro, passando a configurar então uma união estável, as partes livremente resolvem adotar o regime da separação de bens ou disciplinaram o regime que entenderam mais adequado para o futuro. Ou seja, já nesse contrato de namoro seria inserida uma cláusula, né? Uma cláusula de evolução do relacionamento, implementando aí um tipo específico de regime de bens, tá? Então, isso aí é um posicionamento do doutrinador João Henrique Miranda Soares Catã, tá ok? É bem, entendimento bem complexo, né? Inserindo aí num contrato de namoro uma cláusula darwiniana, ou seja, uma cláusula de possível evolução desse relacionamento, tá? Mas vamos lá, passando aí a análise do caso concreto. Como que eu faria para analisar isso no caso concreto? Bom, quando eu vou para o caso concreto, eu tenho aí a possibilidade de análise de algumas jurisprudências, né, de situações fáticas que já ocorreram, tá? Então, a jurisprudência ela vem reconhecendo a comunicabilidade do patrimônio adquirido durante o período de vida em comum. Mesmo tendo ocorrido, concretizado esse contrato de namoro, professora? Sim. Por quê? Porque o regime de bens, ele é relativizado para evitar o enriquecimento injustificado de uma das partes em detrimento da outra, tá? Então, o contrato de namoro, ele vai ser sempre analisado no caso concreto, pois a esse contrato poderá ser negada eficácia, tá? Sempre que tiver uma parte sendo mais prejudicada do que a outra, tá? Então, o que a gente tira de conclusão em relação ao contrato de namoro? É um contrato totalmente precário, diferentemente da união estável. Porque na união estável, eu tenho a possibilidade de realização do contrato de convivência, tá? O que acontece? Através desse contrato de convivência, eu posso regular as relações patrimoniais entre os companheiros. Aí sim, esse contrato vai ter valor. O contrato de convivência, gente, ele em analogia, nós temos aí o pacto antinupcial, tá? Então, é aquele pacto que quem queira firmar, né, na união estável, assim como no casamento, de dar efetivamente um regime de bens característico para aquele casal, tá? Quero implementar um regime de separação de bens, né? Ou um regime de comunhão universal de bens. Então, assim como no casamento, né? Lá no pacto antinupcial, na união estável nós teremos também a possibilidade de escolha desse regime por meio desse contrato ou pacto de convivência, tá ok? Então, pessoal, quando vocês forem verificar o material, deem uma lida aí no aparato jurisprudencial que eu colacionei para vocês, porque são jurisprudências muito interessantes em relação ao contrato de namoro, tá? São jurisprudências, são duas jurisprudências que eu coloquei. Uma no sentido de não configuração da união estável e uma segunda jurisprudência no sentido de descaracterização do namoro e configuração da união estável.
Então é bem interessante aí, porque nós temos posicionamento jurisprudencial nos dois sentidos, devendo analisar aí cada caso para que nós tenhamos um resultado útil aí no sentido de definir se aplica-se ou não esse contrato de namoro celebrado pelas partes, tá ok?